Padre Duarte, me diga uma coisa, o número de possessões tem aumentado? Sim, então, já o padre Gabriel Amorte escrevia muito sobre isso e ele dizia, fazia uma espécie de uma lei sociológica, que ele dizia que basicamente o número de casos de exorcismos, de distúrbios, digamos assim, extraordinários, ligados à ação diabólica, é inversamente proporcional à fé. Ou seja, quando a fé das pessoas diminui, os casos de possessão aumentam. Não é um efeito direto, mas é porque, basicamente, por um mecanismo simples. Quando a fé das pessoas em Deus diminui, as pessoas acabam, quando surgem os problemas da vida, estar mais abertas a procurar ajuda, a procurar salvação nas formas de superstição, sobretudo nas formas de magia e de adivinhação. E esses pecados, é uma catequese que eu faço muito porque pouca gente faz, esses pecados implicam, de alguma maneira, um ato de fé. Eu confio a minha salvação, a uma entidade, digamos assim, sobre-humana, que me pode iluminar através da adivinhação e que me pode ajudar através da magia. E essa abertura de coração, digamos assim, permite ao demónio uma ação na nossa vida que vai para além das simples tentações. E, portanto, este é que é o mecanismo pelo qual o demónio consegue causar os chamados distúrbios extraordinários, vexação, obsessão, possessão, e depois há a sujeição e a infestação, que são um pouco diferentes. Mas eu, nestes 15 anos como exorcista, tive cerca de 440 casos de pessoas que precisaram mesmo de exorcismo. Atendi milhares de pessoas. Uma pequena percentagem das pessoas que pensa que precisa de exorcismo realmente precisa. Mas essa pequena percentagem são alguns. E todos eles, quase todos, eventualmente um ou outro, são pessoas que, no fundo, passaram por eram católicos não praticantes, que facilmente, numa dificuldade financeira, numa dificuldade afetiva, um problema de saúde, recorreram à bruxa, às famosas terapias energéticas, etc., que no fundo são formas de magia branca, ou às vezes que são vítima, há muitos casos meus, são pessoas que não vivem na graça de Deus, batizados, mas que deixaram de ir à missa, deixaram de se confessar, e que depois, em um certo momento da sua vida, foram vítimas de um malefício, ou seja, de uma magia negra. Alguém fez algum ritual invocando estas tais forças sobre-humanas para fazer um dano a essa pessoa. Normalmente por vingança ou por ódio, por alguma coisa de trabalho, família, são sempre as mesmas histórias, não é? Então, essas pessoas às vezes, digamos assim, são vulneráveis a estes ataques diabólicos exatamente por não estarem na graça de Deus, e é muito claro para mim porque é que Deus também permite todo esse sofrimento, porque aquilo acabou sendo para elas a ocasião delas voltarem para Jesus e terem um encontro forte com Jesus, né? Fazerem a experiência da misericórdia de Deus, digamos assim, tangível na vida, não é? Na carne delas. E então, pronto, por isso é que Deus também permite a gente ver. Portanto, eu diria isso, num mundo neopagão, que é o que temos, o número de distúrbios diabólicos é diretamente proporcional ao número de adivinhação, bruxaria e podíamos pôr idolatria, em que de alguma maneira nos confiamos a uma entidade sobre-humana que nos pode ajudar. Né? E essa abertura de coração, ao contrário dos outros, há pecados muito graves, até mais graves que estes, mas que não implicam este confiar-se a essa força oculta. Esse confiar-se a essa força oculta, São Tomás de Aquino e os outros teólogos e doutores da Igreja ensinam que implica um certo pacto com o demónio, explícito ou implícito. E esse certo pacto é que dá esta abertura para as possessões e estes fenómenos deste tipo, digamos assim.